dia, bom dia a todos. Bom dia a todos. Hoje aqui é o nosso segundo dia da primeira Jornada das Águas, um evento que está sendo realizado pela Universidade Federal Rural da Amazônia. Bom dia a todos que estão aqui já presentes, aos ouvintes aqui do YouTube. Hoje, nós estamos no nosso segundo dia de evento, né? E vamos ter a presença hoje aqui da engenheira de pesca, mestre, a Gilsandra Carvalho da Rocha Pinheiro, que é a nossa convidada hoje, que vai apresentar a palestra, né, Uso das águas do reservatório da hidrelétrica de Tucuruí para a criação de peixes em tanque-redes. Eu sou a professora Rosália, e quem está aqui nos auxiliando também aqui na sala é o discente Alan Costa, do curso de Engenharia Florestal, está aqui conosco também, auxiliando. Ao longo da palestra, vocês vão receber o link de frequência aqui do lado, para vocês preencherem a frequência. O Alan vai colocar aqui para vocês. Lembrando que é importante preencher, porque o certificado só é emitido no sistema da UFRA se vocês tiverem 75% de frequência, e isso é importante, né, para as atividades complementares. E eu vou apresentar agora aqui a nossa convidada. Pode entrar com ela, Alan, por favor. A Gilsandra Carvalho da Rocha Pinheiro, né? Ela é engenheira de pesca de formação, é daqui da nossa casa, né? Da UFRA, formou aqui na nossa UFRA, uma das primeiras turmas. Ela é especialista em gestão hídrica e ambiental, mestre em ciência animal e também é doutoranda. Ela já trabalhou na Emater, né, como extensionista, trabalhou na Secretaria, né, de Pesca e Aquicultura do Estado, a antiga CEPAC, agora SEDAP, e atualmente ela trabalha no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, que é o IDEFORBIL, né? Ela atua na gestão do mosaico, da unidade de conservação do Lago de Tucuruí, né, trabalhando principalmente nessa questão da gestão do ordenamento pesqueiro e aquícola lá do Lago do Mosaico, né? Seja bem-vinda, Gilsandra. A palavra está com você agora. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu quero agradecer, primeiramente, o convite, de poder estar aqui participando desse evento. É um evento num formato um pouco diferente, de acordo com a nossa realidade atual, mas nem por isso deixou de ter a sua grandiosidade, Eu acho muito pertinente, a discussão em termos dessa temática, principalmente quando se refere à questão ambiental, e o tema da questão da água é fundamental para tudo isso. Então, eu agradeço, a professora Rosália, minha professora, e hoje a gente tem uma relação profissional e de amizade também, então agradeço, e agradeço a todos que estão aqui participando. A gente pode começar já a fazer a apresentação. Eu vou projetar, qualquer coisa vocês vão dando um feedback aqui. Eu peço desculpa pela minha internet, que realmente desde ontem não está muito legal. Vocês estão visualizando bem? Aí eu que não vejo. Tem como alguém dar um feedback se vocês estão visualizando a tela, porque aí eu não consigo ver. Jo, põe no modo de apresentação. Já aparece a tua, só põe no modo de apresentação.
Já está no modo de apresentação? Tá ok, então, estão vendo, né? Eu vou colocar aqui no modo Agora está ok. apresentação. Se alguém estiver ajudando a apresentação, eu não consigo. Agora está ok, o pessoal já está vendo lá. Seu retorno, né? Não, e você? Eu acho que a conexão dela está com um pouquinho de problema agora. Voltou. Isso, Jô, agora está É ok. porque Pode sair. eu não me tá, eu não me vejo assim mesmo, fico vendo só minha apresentação. Isso, é isso mesmo. Tá? Mas nós estamos te Tá, vendo então aqui. qualquer coisa, se falhar ou se não estiver bom, vocês podem dar um retorno por áudio, que eu estou escutando bem. Então, Ok. tá, então, vamos começar, né? O tema que foi colocado para a gente trabalhar hoje, nessa manhã, é o uso das águas do reservatório da usina hidrelétrica de Tucuruí para a criação de peixe em tanque e rede. Né? Como a Rosália já colocou, eu sou Jossandra Pinheiro, e atualmente eu trabalho no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, que é o IDEFLOR-Bio. Né? Esse órgão ele é responsável pela gestão das florestas públicas e das unidades de conservação do Estado do Pará. Então, assim, para a gente contextualizar, né, eu resolvi trazer para vocês um pouco, uma breve contextualização sobre o reservatório da usina hidrelétrica de Tucuruí. Porque quando a gente fala de Tucuruí, a gente associa logo o reservatório para a finalidade, né, de geração de energia elétrica. Não está errado, né? É um reservatório, né, um ambiente artificial, e ele foi criado justamente com essa finalidade. Mas aí existem algumas outras coisas desse ambiente que às vezes a gente não conhece. Né? Então, aqui eu estou colocando, eu não sei se todos conhecem a usina hidrelétrica de Tucuruí, né? Então, essa é uma vista muito bonita, realmente, é um empreendimento grandioso, né? Uma obra de engenharia bem interessante de ser apreciada, e está instalada no trecho inferior do rio Tocantins, e foi a primeira grande barragem na Amazônia brasileira. Né? Até um pouco tempo atrás, ela era a maior genuinamente brasileira, mas aí chegou Belo Monte, né, e ela desceu aí nesse ranking. Então, a inundação dela, ela começou, né, o enchimento da área do reservatório em 1984 e inundou uma área de 2.875 quilômetros quadrados. Então, aqui, nesse mapa, a gente consegue visualizar em verde, né, toda a área do reservatório da usina, né, esse reservatório, ele inundou, eu esqueci de falar, né, a usina, propriamente dita, a barragem, ela está situada no município de Tucuruí, né, mas o reservatório, ele acabou inundando parte de 7 municípios, né, que é parte do município de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Nova Ipixuna, Itupiranga e Novo Repartimento. Né? E aí, por conta da criação desse ambiente, né, esse contexto histórico, vou falar bem rapidamente, ocasionou uma série de conflitos, né, na região. Então, assim, muitas pessoas acabaram indo para a área do reservatório com aquela expectativa de que pudesse ter indenizações e tudo mais, e outros atraídos pela questão da pesca. Né? Um ambiente de reservatório seria muito mais produtivo do que o ambiente de rio naquele momento. Né? Então, acabou tendo muitos conflitos à época, né, na região. E aí, uma das estratégias que o governo, né, utilizou para minimizar esses conflitos foi, em 2002, né, ser criado uma unidade de conservação. No entanto, naquele momento foram criadas 3 unidades de conservação que, pelo fato delas terem a sua gestão, elas estarem próximas e aí até sobrepostas, né, a gente dá esse nome de mosaico de unidade de conservação. Né? Então, aqui nessa área em verde, a gente tem delimitado toda a área do reservatório, que hoje compreende a área da APA, Lagos do Tucuruí, né, que é uma área de proteção ambiental, e a gente tem 2 reservas de desenvolvimento sustentável dentro dessa APA. Por esse motivo, a gente chama de mosaico de unidade de conservação.
E aí, só para a gente alinhar, né, o que é uma unidade de conservação? Né, eu trouxe na íntegra o texto do SNU, que é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, ou seja, tem que ser por meio de lei essa criação, com o objetivo de conservar limites definidos sobre regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então, a gente tem todo um contexto em termo legal também, que tem essa fundamentação para poder trabalhar a gestão da conservação e proteção dos recursos naturais dentro desse espaço, que é o Reservatório de Tucuruí, né, e hoje, para a gente, mais conhecido como Mosaico Lago de Tucuruí. Aqui eu trouxe o mapa da unidade, né? Então, o mosaico, como eu falei para vocês anteriormente, a gente, esse tracejado em vermelho é a APA, né? A gente pode verificar que compreende toda a área do reservatório, né? A barragem, ela está situada aqui próximo de Tucuruí, nessa imagem bem mais acima, né? Então, a gente pode ver quase um traço reto, bem na parte superior. E aí a gente tem a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a Ucobaça, né, que é bem mais próxima da barragem, e a gente também tem a Reserva de Desenvolvimento Sustentável para o Curuí-Ararão. Então, todo eu trouxe só mesmo para ilustrar, ela foi a gente foi criado, né, pela conservação, forma como esse ambiente ele tem que ser gerido. E aí é muito interessante, porque eu gosto muito dessa imagem, que a gente tem essa particularidade, que nós somos um mosaico de água, né? O Lago de Tucuruí não é diferente, como a gente está aqui nesse contexto do reservatório, a gente tem toda a área do reservatório compreende o mosaico Lago de Tucuruí, e aí a gente tem esse levantamento onde 53% da parte do mosaico, ele é constituído por água. Então, nós somos um mosaico de água, então, principalmente por esse motivo, também a gente tem essa responsabilidade muito maior de trabalhar não apenas a gestão desse recurso tão importante, o hídrico, né, mas também todos os recursos que têm alguma relação com a água. E aí agora a gente vai entrar um pouco mais, né, no que de fato interessa, né, um panorama da piscicultura no Lago de Tucuruí, né, tem um potencial enorme, a gente já viu que a área alagada é enorme, né, a gente tem, enquanto gestão de unidade de conservação, essa preocupação também, né, e aí a gente vai falar um pouco desse contexto da piscicultura dentro do Lago de Tucuruí. Para isso, a gente não tem como não falar um pouco sobre os parques aquícolas, né? Então, primeiramente, para a gente nivelar o que é um parque aquícola, né, que é um espaço físico contínuo em meio aquático delimitado, que compreende um conjunto de áreas aquícolas, afins, em cujos espaços físicos intermediários podem ser desenvolvidas outras atividades compatíveis com a aquicultura. Então, nada mais é do que um espaço delimitado para a finalidade da aquicultura. Então, dentro desse espaço grande, eu tenho vários outros espaços menores com a finalidade de criação de peixe. Na verdade, a aquicultura de um modo geral, né? E aí, na verdade, e também ela permite que outras atividades sejam desenvolvidas, desde que compatíveis com a aquicultura, né? Tem uma instrução normativa de 2005, né, que diz que até 1% da área superficial dos reservatórios, elas podem ser utilizadas para fins de aquicultura, considerando o estudo da capacidade de suporte, né? Então, no Lago de Tucuruí, com o que existe, né, foi a primeira iniciativa dos parques aquícolas, a gente ainda está muito longe do 1%, né? Eu trouxe aqui só para ilustrar, então a gente não tem problema com relação
atingir esse percentual. Então, um pouco do histórico, né, em junho de 2009, o então, né, Ministério da Pesca e Aquicultura, na época, ele lançou um edital de licitação numa modalidade do tipo concorrência pública, onde ele fez a seleção onerosa, né, ou seja, as pessoas pagam um valor para obter aquela área aquícola, e o não oneroso, né, que eles chamaram, onde as pessoas eram destinadas às comunidades tradicionais, às populações tradicionais, às comunidades que não iriam pagar, né, para ter aquela área aquícola, por tempo determinado. Então, em Tucuruí, a gente teve a experiência de 4 parques aquícolas, que foram chamados na época de Breu Branco 1, 2 e 3, e a área do Caraipé. Aí aqui eu estou colocando uma imagem para vocês sobre os parques aquícolas lá no Lago de Tucuruí, né? Então, mais para o lado esquerdo, a gente pode ver era toda a área do Caraipé, e aí esse parque aquícola ele está dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Alcobaça, né, como eu coloquei antes para vocês, e mais à esquerda a gente tem os parques aquícolas Breu Branco 1, 2 e 3. Então, a gente pode ver que é uma área muito reduzida perto do reservatório como um todo. Aqui eu coloquei mais para a gente tentar entender, né, e nivelar nesse sentido. Então, essa parte em amarelo seria o parque aquícola, né, e em vermelho, eu não sei se vocês conseguem ver, existem alguns quadrículos que são bem pequenininhos, realmente são as áreas dentro desse parque aquícola, né? Então, esse complexo aí que a gente tem em termos de plano de fundo para a piscicultura dentro do Lago de Tucuruí. E aí, o mais famoso caso que a gente conhece, né, assim, existem iniciativas muito restritas, muito pontuais dentro do Lago de Tucuruí em termos de piscicultura, né, ainda a gente não pode dizer que existe, que deslanchou a piscicultura dentro do reservatório, né, e o caso que a gente mais conhece, né, é o projeto Ipirá, né, eu acho que alguns de vocês já escutaram falar, mas aí acho interessante a gente colocar para a gente entender um pouquinho desse projeto, porque às vezes a gente acaba sabendo, a piscicultura no Lago de Tucuruí não deu certo, o projeto já teve o projeto Ipirá, que é um projeto, mas o que foi esse projeto? Né, o porquê ele não deu certo? A gente está vendo, vocês puderam verificar que o Lago de Tucuruí tem um potencial enorme para a piscicultura, né? Não é o fato de ser unidade de conservação, não é um impeditivo para o desenvolvimento da atividade de aquicultura dentro do reservatório, né? E a gente vai conversar ainda um pouquinho mais na frente. Então, assim, a experiência do projeto Ipirá, ele foi um projeto, ele se instalou no Parque Aquícola de Breu Branco 3. Ele foi um projeto que ele iniciou pelo fato do sistema de transposição da barragem da usina hidrelétrica de Tucuruí, que a gente chama dos canais das eclusas, né? Então, tinha uma barragem, não era permitido o tráfego de embarcações da parte de montante para jusante, e aí foi instalada a eclusa. Só que essa eclusa, ela requer um canal, e aí, para ser instalado esse canal, foi necessária a retirada de 325 famílias, né, que na época elas moravam nessa área, né, e aí elas tinham uma relação direta com esse ambiente, né, trabalhavam na parte da pesca, e aí nesse ambiente de canal ficou proibida da captura de peixe nessa área por conta do risco, que é muito próximo à barragem, existe uma portaria que proíbe a atividade da pesca próximo à barragem, né? E aí teve uma manifestação em termos dos movimentos sociais, e até que a questão da piscicultura foi incluída como condicionante, né, para o canal das eclusas. Então, esse projeto Ipirá, ele nasceu desse motivo, né? Ele é uma condicionante dentro do processo de licenciamento do complexo usina e eclusas. E aí, Breu Branco 3, então, foram 325 famílias impactadas. Esse projeto do Parque Aquícola, ele veio justamente para contemplar essas famílias, né? Então, tanto é que ele tem 325 áreas aquícolas, que era exatamente uma para cada família, né?
Aí, essas áreas aquícolas, elas permitiam uma capacidade para instalação de até 2.600 tanque-redes, né? E aí deu esse nome, que foi o projeto Ipirá, que ele é de inteira responsabilidade da Eletronorte, né? Hoje já está em transição para o DENIT, porque a questão da a responsabilidade de fazer a gestão das eclusas é do DENIT, né? Mas isso daí é uma questão administrativa. Na época, era a responsabilidade da Eletronorte. E aí, o projeto Ipirá, ele funcionou, infelizmente, por um período muito curto de tempo, né? E aí a gente vai verificar algumas situações, e vieram as constatações do projeto Ipirá. Né? Então, assim, enquanto gestão de unidade de conservação, a gente está muito presente na área, né? A gente tem uma sede administrativa lá, uma equipe que trabalha. Então, assim, enquanto gestão da área, as comunidades, as pessoas envolvidas não querem saber quem é que é o responsável. Quando você é o Estado naquele território, as pessoas chegam e fazem reclamação ao Estado. E a gente tem a responsabilidade enquanto gestão ambiental desse espaço como um todo. Né? Então, a gente não é contra a implantação de projetos de produção, pelo contrário, a gente precisa que isso se instale na região, até para que essas pessoas tenham meios de sobreviver de uma forma adequada. No entanto, a gente precisa sempre estar conciliando o desenvolvimento de gerar energia elétrica. Então, a Eletronorte, que é a empresa que faz a gestão que é a cessionária, né, que trabalha na gestão para gerar energia elétrica lá, ela simplesmente ela trabalha com a oscilação, ela controla o nível do reservatório de forma que ela tenha o melhor aproveitamento hídrico para geração de energia, né? Além disso, a gente tem os períodos normais, que é o período de cheia e o período de seca, onde chove mais e chove menos. Então, a gente tem dois cenários muito bem caracterizados em Tucuruí. Aqui eu coloquei essa foto para ilustrar um período de cheia. Né? Eu não sei se vocês podem perceber mais ao fundo, as árvores aparecem praticamente só o verdinho. Né? É um período que estava o reservatório relativamente cheio. E esse aqui é a realidade num período da seca. Né? A gente, essas imagens das árvores aí, a gente chama de paliteiro. Isso aí realmente são remanescentes de floresta. Esse ambiente, a maior parte dele era uma floresta. Ela não foi feita a supressão vegetal na época, né? Então, o reservatório, ele começou a ser formado, né? Teve seu enchimento sem essa supressão. Então, a gente tem uma floresta alagada embaixo aí do reservatório. E aí, existem madeiras de leite e existe há um tempo. E aí, compõe esse cenário que a gente chama de paliteiro, né? Então, esse aqui é uma imagem no período da seca. Então, vocês podem verificar a quantidade de madeira, de árvores secas, além ali no fundo, vocês conseguem ver o barro vermelho. Né? Na época da cheia, na outra imagem, ela estava bem, né, lá em cima mesmo, a gente quase não percebe essa diferença. Então, assim, a gente tem essa oscilação do nível do reservatório muito grande. Né? Então, um dos problemas, aqui é uma outra imagem também, de uma piscicultura, né? E aí vocês podem perceber nas laterais, a água no período da cheia sobe bastante, né? Então, o primeiro entrave que foi verificado, né, nessa questão foi a seleção das áreas, né, como eu coloquei. O reservatório, ele era uma floresta, essa área, e aí a gente tem esses palheteiros, e isso não foi levado em consideração na hora de demarcar essas áreas. A legislação, ela diz que essas áreas, elas não podem ser itinerantes, elas são fixas. Então,
Eu não posso, no período da cheia, estar produzindo peixe numa área, e no período da seca eu ter que deslocar toda a minha estrutura, a minha infraestrutura de tanque-rede para uma outra área, né? Então, era um fator que deveria ter sido levado em consideração, e infelizmente não foi. Então, a gente tem esse problema da seleção das áreas. Tinha, na época do projeto Ipirá, né, eu mesmo acompanhei enquanto funcionária, né, como servidora do Estado, a gente chegava lá e aí tinha tanque-rede em cima de palheteiro, porque a seleção não foi adequada. No período da cheia, a gente conseguia colocar o tanque-rede e ele ficar bem longe da árvore, mas no período da seca, ele estava em cima de um palheteiro, então não tinha como continuar a produção nesse cenário, nesse ambiente. Outra questão foi a infraestrutura básica para a implantação do projeto, né? O projeto Rio Branco 3, ele não é tão próximo da cidade, então as pessoas precisavam se deslocar para lá, né? Então as famílias faziam um sistema de rodízios e tal. No entanto, assim, os alojamentos, né, a infraestrutura que foi montada para isso era totalmente precária, né? Então as pessoas não tinham como ficar lá realmente. Né? Quando a gente trabalha com a produção de peixe, a gente tem que fazer essas previsões também, né, de como é que as pessoas vão ficar acomodadas para poder trabalhar no manejo, né, dessa atividade. Outro aspecto foi o armazenamento da ração e equipamentos em container, né? Aí a gente está conversando com um profissional da área, a gente sabe que não é o adequado. Container é um recipiente que esquenta muito, né, e aí contraria tudo aquilo que a gente vê durante a disciplina do curso de engenharia de pesca, né, de que tem que estar num ambiente ventilado, né, protegido de excesso de calor, de luz, tudo isso, né, então eles utilizavam containers para fazer o armazenamento da ração, e aí vocês já podem imaginar em termos de qualidade dessa ração que acabava sendo fornecida para os animais. Ou outro tipo, né, então aqui eu coloquei mesmo também essa imagem para ilustrar, acabaram que esse era o ponto de apoio, né, porque eles tinham que ter um alojamento e um ponto de apoio próximo ao reservatório, onde a gente pudesse estar levando isso e fazendo toda a tratativa de manejo ao longo do dia, e esses eram os pontos de apoio, né, então quase que um acampamento, né, em condições insalubres das pessoas estarem trabalhando ali nesse ambiente. Então, essa aqui é algumas imagens do que ainda restou do projeto Pirá, lá em Tucuruí. E aí, tudo isso, né, a gente não pode deixar de ressaltar, acabou gerando um passivo ambiental, né, era o material que era utilizado no cultivo, quando eles recolhiam, acabaram deixando jogado, né, na margem do reservatório, né, os tanques-redes, as poitas, as boias, e aí isso acabou ocasionando um passivo ambiental, né? Porque também deveria ter um espaço reservado para e adequado para poder fazer o armazenamento de todos esses equipamentos, de fazer manutenção e tudo, e depois de armazenamento. Então, por onde a gente anda, próximo ao projeto, lá na época, a gente encontrava esse tipo de cena, né? Tanque-rede no meio do mato, as bombonas empilhadas também, né, as canoas todas afundadas e tudo espalhado sem o adequado armazenamento. Né, outra imagem dos tanques-redes, infelizmente, todos espalhados, né, na área do projeto. Mas nem tudo é tão ruim lá no Lago de Tucuruí, né? Então, esse aí foi o projeto Pirá, que eu sempre acho interessante a gente mostrar, né, e dizer um pouquinho o porquê ele não deu certo. Né, isso compõe um inquérito no Ministério Público Federal, né, para fazer a averiguação de responsabilidade, tanto de pessoas quanto de órgãos responsáveis por esse projeto. Né. Então, assim, Jossandra, não dá certo a piscicultura no lago por causa do palheteiro. Não estou dizendo isso. Nós, enquanto gestão, a equipe, os lá, a gente entende que a piscicultura é muito viável no lago de Tucuruí. Na verdade, só precisam ser observados parâmetros técnicos que são básicos, né, para a gente que estuda como técnico da área, para poder ter um adequado, implementar um projeto de forma adequada.
né? Então, por isso eu também gosto de mostrar a experiência bem-sucedida, né, num parque aquícola do Lago de Tucuruí, que é a piscicultura paraíso, né, que é essa imagem que vocês estão vendo. E aí ele também enfrenta os mesmos problemas. Próximo ele tem área de palheteiro, né, nem, não tanto quanto naquela outra área do projeto Pirá, que é no Rio Branco 3, mas ele também enfrenta a questão de oscilação do nível da água do reservatório, e nem por isso ele deixa de trabalhar a produção de peixe. Né? Então, é a piscicultura Paraíso, né, um empreendimento do seu Gilberto Vaz, né? Então, atualmente ele está trabalhando com mais de 110 tanque-rede lá, fazendo a produção de aproximadamente mais de 5 toneladas de peixe por ano. Né? Então, ele faz, ele tem adaptou, né, todo, ele tem um barco para transporte. E aí, nessa outra imagem, vocês podem até observar que a infraestrutura que ele implantada completa, desde que seja dentro de virar. Uma maior e no período, né, eu tenho esse problema, são proliferação de microalgas. Né, e aí isso aí também são de projeto de piscicultura. Show. Jô, tá me escutando? Jô, deu uma travada na tua apresentação. É, tem como você voltar só um pouquinho? Deu uma travada quando você começou a falar da piscicultura do seu Gilberto.
como você colocar aí, da parte do seu Gilberto em diante, travou, a gente não escutou mais você, sua internet caiu, tá? Pessoal que está nos ouvindo aí. Poxa, tá, agora o áudio tá bom? Vocês estão vendo, estão escutando? Estou escutando. Tu consegue Tá, colocar? é, Tu colocou aí tua apresentação? coloquei, não tá ainda, não? Ainda não. Ah, tem que voltar aqui, esqueci. Agora? Só um minuto. Ok, Jô. Eu vou sair. Oi? Ok, Jô, pode começar dessa parte aí do projeto do seu Gilberto, tá? Já está projetando, ok? Tá, agora eu posso continuar. Vocês estão escutando? Só coloque, por favor, nos comentários no chat, porque aí eu tenho Oi, certeza, Jô. porque a Rosália Projeta. sumiu aqui para mim. Tá, Jô, projeta aí. Tu tirou da projeção. Colocou, Jô, para projetar? Já, vocês estão escutando, né? Eu posso falar, posso Eu estou te continuar daqui. escutando, mas a apresentação não tá. Tá, é porque eu tirei. Aí agora, porque eu parei de escutar, eu Tá. pensei que tivesse dado problema de novo. Não, tá ok agora. Eu vou sair, vai ficar você e Tá a ok agora? apresentação, tá? Tá certo, então. Tá, então, assim, desculpa, né? Realmente a minha internet não tá muito legal. Mas, assim, como eu coloquei, não, a gente não teve só experiências ruins dentro de Tucuruí, né? A gente também tem experiências bem-sucedidas, né? Que aí a gente sempre gosta de mostrar, que é um exemplo de uma piscicultura que está instalada numa área que é de um parque aquícola, é o parque, dentro do Parque Aquícola do Caraipé, né? E a gente tem uma piscicultura, e essa piscicultura, ela enfrenta os mesmos problemas, né? Ela tem problema com a oscilação do nível da água do reservatório, ela tem enfrenta os problemas de cheia e de seca, né? Ela enfrenta os problemas também de palheteiros, então são os mesmos problemas. A gente está falando de um mesmo ambiente, uns com uma particularidade, né? Mas é o mesmo ambiente. E aí a gente coloca a Piscicultura Paraíso, né? Que é um empreendimento do seu Gilberto Vaz, e que a gente sempre mostra que é possível a piscicultura assim dentro do Lago de Tucuruí, né? A gente sabe que dá certo, ele tem bons indicadores, né? Ele trabalha há muitos anos nessa atividade da piscicultura, dentro de padrões técnicos que são recomendados e foram observados ao longo do tempo, né? Então, ele foi se ajustando, mas nada impediu dele dar continuidade à atividade da piscicultura dentro do lago. Hoje ele trabalha com mais de 110 tanque-redes, hoje ele iniciou com os tanque-redes de 18 metros cúbicos, né, no formato convencional, mas hoje ele já trabalha com tanque-redes redondos, ele já produz esses tanque-redes ele mesmo, né, então ele já foi se adaptando ao longo dos anos, né, e ele tem e o que a gente sempre gosta de mostrar é que o seu Gilberto, ele tem uma infraestrutura relativamente simples, né? Então, para implantar piscicultura no lago, vai ser preciso uma infraestrutura mega, ultra power? Não, né? A gente só precisa estar observando o que é recomendado tecnicamente, o mínimo que é preciso tecnicamente, né, para que seja desenvolvida a piscicultura. Então, aqui está um barco que ele usa para fazer transporte dos alevinos, né, o caminhão chegando, e aí ele faz o transporte nos barcos. Esse barco aí também utiliza para poder fazer o transporte do pescado dele, né, no período da despesca, né, mais aqui no lado inferior direito, a infraestrutura que ele improvisou
para poder fazer o manejo dos tanques-redes, então, quando ele precisa fazer a despesca, quando ele precisa fazer a limpeza dos tanques-redes, ele consegue, né, deslocar para essa área e permite fazer todo o processo de manejo. Então, como vocês podem observar, não tem nada de complexo, né, pelo contrário, uma estrutura relativamente simples, né, seguindo padrões técnicos. A outra preocupação, né, que a gente não tem como não relatar nesse momento, né, quando a gente fala de piscicultura dentro do reservatório, é a proliferação de microalgas. A gente está falando de um ambiente artificial, né, o Rio Tocantins é um rio que tem um fluxo intenso, né, de água, e aí ele foi interrompido, formou um reservatório, então essa água ela acabou ficando retida. Né? E aí, por conta disso, existe um fluxo que é liberado pelas turbinas, né, para geração de energia elétrica, mas acabou que a água fica retida. E isso a gente chama de tempo de residência da água. Né? E aí a média do tempo de residência da água dentro do reservatório é de 51 dias. E existem locais que é bem maior, inclusive no local do empreendimento do seu Gilberto, né, onde tem na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Cubaça, onde a gente tem o maior tempo de residência da água, a gente chega a mais de 180 dias. Né? E aí a nossa preocupação qual é? É a proliferação de microalgas. Né? Já foi registrado em Tucuruí, inclusive com registro de morte de animais, né, tanto de gado, cavalo que utiliza essa água para consumo, né, e peixes também, né, aparecimento de peixes mortos, por ingestão ou contato, né, dessas florações que são tóxicas. Isso é um impeditivo para o desenvolvimento da atividade. Tanto é que o seu Gilberto está aí para comprovar. Jô, travou. Jô, Sandra, tá me escutando? Travou. Pessoal aí no YouTube, só um minutinho que a internet da palestrante está com problemas e a gente vai tentar restabelecer aqui. Assim que restabelecer, a gente volta para o mesmo slide que ela estava. Jô, tá me escutando? Saiu de novo? Estou escutando. Travou lá na hora que tu estava apresentando das algas. Acho que é um slide anterior a esse, né? Isso. Tá. Deixa eu sair aqui. Agora dá para continuar? Sim, dá para continuar, Tá. pode continuar. A nossa preocupação enquanto gestão, né, da unidade de conservação, e é uma preocupação que ela é pertinente tanto para a questão da aquicultura, e a gente não pode deixar de falar, é a proliferação de microalgas. Né? Infelizmente, são incidentes que a gente já verificou dentro do reservatório, né, e já foram registrados em Tucuruí, né, a morte por envenenamento, tanto de gado, cavalo, porcos, né, cães e peixes, pela ingestão ou pelo contato com essas florações tóxicas. Né? Então, isso tudo, se a gente sabe, a gente, como eu coloquei antes, né, não sei se todo mundo conseguiu acompanhar, a gente está falando de um ambiente artificial, né, o Rio Tocantins, ele tinha um fluxo de água, esse fluxo ele foi interrompido pela instalação da barragem da usina hidrelétrica de Tucuruí e acabou formando o reservatório. Por conta disso, a água acaba ficando retida. E aí, a gente chama isso de tempo de residência. Né? E o tempo de residência da água dentro do reservatório de Tucuruí, ele é uma média de 51 dias. Né? E aí, existem locais que pode ser maior. Né? Por exemplo, dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Cobaça, que é onde está localizado o Parque Aquícola Caraipé, que é onde está localizado a iniciativa de piscicultura do seu Gilberto, o tempo de residência médio lá naquela área é de 181 dias. Então,
É um impeditivo para o desenvolvimento da piscicultura no reservatório? Não. Né? A gente só precisa, novamente eu falo, observar os padrões, utilizar a seleção do melhor local, né? Ter o cuidado, né, de verificar essas oscilações ao longo do ano, né? Trabalhar o manejo em termos de ração muito bem feito, né? Porque a gente sabe que isso é um outro fator que pode também ocasionar esse tipo de proliferação de algas, associado à pouca circulação da água dentro desse ambiente, né, entre outros padrões. Então, assim, entre outras recomendações que são técnicas. Né? Então, desde que seja observado, a piscicultura ela é viável, sim, dentro do reservatório. Né? Tanto é que o empreendimento do seu Gilberto está aí para comprovar o que a gente fala. É proibido? Não, não é proibido, desde que sejam observadas, né, a legislação que é estabelecida tanto para a atividade produtiva da piscicultura em tanque e rede em reservatório, quanto a legislação da unidade de conservação. Porque enquanto unidade de conservação, a nossa preocupação é justamente essa, né, evitar episódios como esse, né, e de uma forma muito expandida dentro do reservatório. Até porque a aquicultura, né, a gente sabe que ela não é a única atividade desenvolvida ali. Né? A gente tem a pesca, né, a gente tem outras atividades econômicas que se desenvolvem nesse espaço. Então, a gente tem que ter essa preocupação, sim. Né? Além disso, a gente precisa conciliar que é um espaço que é protegido por lei para conservação e preservação dos recursos naturais, né, daquele ambiente. Então, toda vez que a gente vai falar de criação de peixe dentro do reservatório de Tucuruí, a gente acaba utilizando uma frase que é do próprio Ministério da Pesca e Aquicultura, né, e a gente concorda que o uso dos reservatórios para aquicultura de forma ordenada e planejada é uma forma de evitar impactos ambientais indesejados e de garantir o uso múltiplo das águas. Né? Então, assim, enquanto gestão de unidade de conservação desse espaço, né, que é o reservatório, enquanto unidade de conservação, nós somos favoráveis, sim, ao desenvolvimento da atividade de agricultura, desde que sejam observados, né, a legislação e obedecidos os padrões técnicos que são estabelecidos para a atividade. Ok, Jo, obrigada. A gente teve alguns pequenos imprevistos aí, mas nada que tivesse tirasse o brilho da sua apresentação. Muito boa, por sinal. Muito obrigada por você estar aqui. A gente vai colocar agora aqui algumas questões que foram levantadas aqui no chat. Então, tem aí, está aparecendo já para você, o reservatório do Tucuruí hoje beneficia quantos municípios? Tá. Ele perpassa por 7 municípios. Né? Então, a gente tem 7 municípios que têm limites com a área do reservatório, que eu falei lá no início. É o município de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Nova Ipixuna, Itupiranga e Novo Repartimento. Nós temos outras perguntas. Deixa a Jo reconectar aqui, que acho que ela caiu um pouquinho. Coloca aqui. Ok? Pode colocar a próxima. Ele quer saber se houve alguma indenização, a pergunta do Ademir Furtado, se houve alguma indenização para as famílias que foram remanejadas, né? Do local onde teve, acho que o projeto. Do projeto Ipirá, ele foi colocado como uma condicionante para essas famílias, né? Então, eles tinham que beneficiar. Né? A ideia do projeto é de que elas gerassem renda por meio de uma atividade produtiva. Né? E aí, na época, foi estabelecido que a piscicultura seria a melhor opção. Então, em termos de indenização financeira pela questão dos espaços que foram utilizados para a construção do canal da Inclusa,
eu não sei te precisar, né, nessa questão mesmo, assim, que envolve mais aspectos internos da empresa, da Eletronorte. No sentido de acompanhamento de processo, né, esse processo de licenciamento e renovação de operação desses empreendimentos, né, a gente acompanhou, e aí, nesse sentido, a gente observou que a instalação do projeto Pirá, a implantação desse projeto, ela é uma condicionante, né, justamente para dar uma alternativa de renda para essas famílias que foram impactadas pelo canal da Iclusa. Ok. Eles querem saber qual o total da produção piscícola da piscicultura para Ravis, acho que são o seu Gilberto, né? E quais espécies estão sendo produzidas? Eu estou lendo aqui qual o total da produção, né, ciclo da produção paraíso por ciclo produtivo. Olha, Ronan, eu vou, assim, especificamente eu não sei, né, de cabeça, assim, a gente acompanha, mas não tão próximo à questão de acompanhamento técnico mesmo da piscicultura do seu Gilberto. O que a gente já sabe é que ele passa de 5 toneladas, né, de produção aí por ciclo, e ele trabalha hoje com a pirapitinga, com tambaqui e o surubim, né? São todas as espécies que são permitidas dentro do lago, tá? Ainda tem essa questão, a gente tem que observar as espécies que são permitidas para a criação dentro do lago. A Brenda Souza quer saber se o projeto foi utilizado a jusante da barragem em Cametá. Tá, a Brenda, né? Brenda, o projeto, ele não foi, esse projeto Jô, travou, tá travando, Jô. projeto Jô, Sandra, tá me escutando? ele Deu uma não, na travada. verdade, município. Jô, você me escuta? Gilsandra, só um minutinho, pessoal. Acho que a Gilsandra está com problema na internet. Deixa ela retornar aqui para que ela possa continuar a resposta da Brenda Souza. Jô, você me escuta? Acho que a internet da Jô caiu um pouquinho. Voltou de novo. Está reconectando aqui para ela voltar. Para mim já está ok. Vocês estão escutando? Você poderia repetir, por favor? Deixa eu também, que você faz. Jô, você me escuta? Mas deixa eu bem. Tô. Tá, então, falhou quando você começou a responder a pergunta da Brenda Souza. Se o projeto for utilizado a jusante da barragem em Cametá. Tá. Brenda, as famílias impactadas, né, pelo canal da Iclusa, esse canal, ele é todo a jusante, né, na parte de baixo é no município de Tucuruí, mas a jusante, né, então ele acabou beneficiando só essas famílias de Tucuruí, né, ele não se estendeu, então, mas o projeto de piscicultura, ele foi instalado dentro do reservatório, na parte de montante, tá certo?
mas a gente não tem conhecimento de nenhum projeto nesse tipo de benefício se estendendo até Cametá. Ok. Próxima. A Brenda também está perguntando quais são os requisitos para a implementação da piscicultura nesses locais. Eu estou lendo aqui a pergunta de novo da Brenda, né? Quais são os requisitos para a implementação da piscicultura nesse jogo? Ele ainda continua, né, seguindo os trâmites em termos de solicitação, né? Uma legislação recente, né, agora de 2020, que trabalha nesse sentido de tentar desburocratizar, né? Então, mas assim, ainda continua sendo a requisição feita para o governo federal, né, a Secretaria de Pesca, né, e Aquicultura dentro do Ministério do Abastecimento, né, dentro do MAPA, e aí a parte de outorga, que é concedida para os municípios, né? Então, o procedimento em termos de implantação de piscicultura, ele continua seguindo as, as recomendações previstas nessa última legislação de 2020. Ok, Jo. Próxima, a do Ronan Gaia. Qual a profundidade média onde estão instalados os tanques redes da piscicultura Paraíso? Só pergunta de prova, Jo. Tá. Eu não sei se eu posso responder, se vocês já estão me escutando. Eu vi aqui a pergunta, né, do Ronan. Qual a profundidade média onde estão instalados os tanques redes da piscicultura Paraíso, né? Ali a gente sabe que existem locais que são bem profundos, então a gente tem a média mesmo, assim, está em torno de 14, 15 metros, mas tem locais que são bem mais fundos, né? Porque ele já ocupa uma área bem grande. Ele começou, né, com uma quantidade de tanque-rede e assim a gente tem essa oscilação ao longo do reservatório. Então, às vezes, a gente tem áreas e, de repente, cai muito, né? Essa profundidade aumenta bastante, né? Mas a média ali dele é essa. E até assim, eu posso afirmar para vocês o que a gente acompanha, a questão da profundidade ali não é um impeditivo para a criação. Ou talvez uma dificuldade para a questão de produtividade, não. Jo, está escutando? A Bruna Silva, ela está perguntando qual o maior causador do acúmulo de algas. Tá, Bruna, né? Qual o maior. Tá. Olha, Bruna, é assim, o que é que a gente percebe? No reservatório de Tucuruí, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, ou então a curiosidade de jogar pelo menos na internet sobre outros reservatórios. Normalmente a legislação prevê isso, deveria existir uma área em torno do reservatório, que a gente chama de cinturão verde, que é justamente uma área reflorestada ou conservada, né, se ainda existisse floresta natural nesse espaço, no sentido de impedir até de carrear, né, esses muitos sedimentos para dentro do reservatório. Né? Então, assim, o que é que a gente observa enquanto unidade de conservação? Que no início das chuvas, como em Tucuruí a gente não tem essa área, né, a gente já tem uma área bastante desmatada no entorno do reservatório, começou a chover, né, e a gente também tem uma outra atividade que é muito intensa nessa área do reservatório, que é a pecuária, né, então tem muitas fazendas que fazem, que tem esses limites para o reservatório, então começa a chover, esse solo dessas fazendas, dessa área, ele é lavado, assim, no início das chuvas. Como a gente já estava passando por um período onde o nível da água do reservatório estava extremamente baixo, né, então o tempo de circulação, o tempo de residência da água está muito maior,
o nível da água do reservatório está muito baixo, aí conciliado a esse carregamento, né, de nutrientes, de sedimentos, que vem dessa área terrestre para dentro da água, é onde a gente percebe que ocorre essa questão da floração de algas. Né? Então, geralmente, são essas áreas que já são de enseadas, né? A gente nunca verificou registro de afloração de algas. Né? Então, sempre próximas à enseada, naquelas áreas mesmo que já são o finalzinho ali daqueles braços que ficaram por conta do reservatório. Então, a gente acha que pode ser isso. Samantha, as usinas afetam positivamente ou negativamente os moradores próximos da região? A Samantha, né? As usinas afetam positivamente Tá travando, negativamente para os moradores próximos da região. Jô travou. Jossandra. Acho que a Jossandra perdeu a conexão. Infelizmente, hoje o dia amanheceu bem nublado, Belém, né? E não está ajudando a gente aqui na conexão, né, na internet. Vamos dar um tempo aqui para ver se a Jossandra volta. Alan Argida tem, acho que mais uma pergunta, né? Já são 11 horas. E aí a gente encerra com mais uma pergunta, depois dessa que a Jossandra vai responder assim que ela retornar. Acho que ela não me escuta. Jo, você está me escutando? Enquanto a Jo tenta retornar, eu quero lembrar aos ouvintes aqui do YouTube que hoje à tarde nós temos 2 palestras, né, muito interessantes, a de microplástico na Amazônia, o estado da arte e perspectivas, com José Eduardo Martinelli, e o mapeamento da vulnerabilidade das populações a inundações com a Melina Nogueira. Jo, você me escuta agora? Ainda... A Jussandra está tentando restabelecer a conexão. Lembrando que já está aí no chat a frequência para vocês preencherem. Né? Lembrando que tem que ser 75% da frequência para vocês poderem receber o certificado. Jussandra, já me escuta? Ok. É porque quando tu começaste a responder a Samantha, caiu, Jô. A gente tem outra pergunta para a gente poder encerrar, tá? Infelizmente, a Jussandra está com muito problema na conexão. Voltou. Jô, me escuta agora? Alan, abre o microfone da Jussandra. Professora, tente abrir no seu, que no meu não está ativando o microfone. Escuto sim. Ok. Está escutando, né? Então, vamos lá. A pergunta da Samantha. Tá.
É como eu coloquei, né? Eu estava respondendo, mas aí, infelizmente, a gente está assim. É muito polêmico, né? A gente avaliar, assim, para os moradores da região, a gente sabe que o impacto é bem pesado, porque eles têm um ambiente que eles residem e tem uma relação tanto social quanto econômica com aquele ambiente, que é todo alterado, e em termos de benefícios, são os menos beneficiados, né? Como eu coloquei, dentro do lago, a gente tem uma população que não tem acesso à energia elétrica, né? E essa realidade começou a mudar agora com a instalação de algumas placas. Então, é uma iniciativa ainda bem recente, muito pontual, mas a gente está com mais de 30 anos da instalação da usina. Ok, Alan, qual é a próxima pergunta? E última. Tem bastante pergunta, Jô. Depois tu entra aí no chat e responde ao pessoal. A construção da barragem Legal, estava até afeta lendo. a bacia hidrográfica, isso é fato. Porém, até que ponto isso é sustentável? Olha, sustentável, se a gente for levar ao pé da letra, ela nenhuma barragem é, né? Porque a gente vai estar alterando aí, né? Aí, dependendo de como eu coloquei, a gente tem que avaliar de que ponto a gente está observando. Né? Economicamente, a gente sabe que a gente precisa de energia. Hoje, a energia ela é insumo básico para todas as atividades produtivas, economicamente. Em alguma etapa, em algum momento, eu vou precisar de energia. Né? Então, assim, a gente sabe que não tem, mas é um processo inevitável. O que a gente, enquanto gestão ambiental, a gente sempre procura olhar é que existem formas, né, de minimizar esses impactos, sim. Né? E aí, todo mundo fazendo a sua parte, aí eu digo, governo, empreendedor e a sociedade civil organizada, a gente consegue ter um cenário menos catastrófico do que normalmente a gente acaba presenciando. Ok. Alan, tem mais uma? Tu quer por mais uma? Do Rafael, o processo de eutrofização pelo afogamento da biodiversidade influencia de que maneira a produção quantitativa e qualitativa dos peixes? Jô, tá me escutando? Sandra? Estou sim. A pergunta do Rafael. É legal essa pergunta, eu posso responder já, Rosália? Está escutando? Pode responder, professora, a pergunta. Quem está aqui, pode dar esse retorno pelo chat. Sim, aqui? Estão me escutando, pode responder, por favor. Jô, tá escutando? Acho que ela caiu novamente. Bem, lembrando que para vocês, quem está acompanhando o evento, quiser deixar um like aí no canal, né? Que nós estamos transmitindo. E à tarde nós temos mais 2 palestras, tá? Jô, nos escuta agora? Escuto, sim. Então, tu consegue ver a pergunta? Quer que eu repita? Tá. Consigo sim, do Rafael, né, sobre o processo de eutrofização pelo afogamento da biodiversidade. Se ele influencia de maneira a produção quantitativa e qualitativamente dos peixes. Rafael, assim, essas áreas de paliteiro, hoje, né, a gente tem até um estudo que está saindo aí recente, do plano de manejo, a gente sabe que são áreas que acabam protegendo, né, as espécies do lago. Por quê?
As pescarias que podem ocorrer dentro desse ambiente de paliteiro, elas acabam sendo muito seletivas, então a gente não é permitido pescar com rede nessa área de paliteiro, né? Então, acaba sendo uma área de refúgio, então, é uma área de alimentação, né, muito rica em nutrientes, esses animais acabam indo para lá e acabam crescendo, né, reproduzindo de uma forma mais sossegada. Então, essa parte aí, esse processo de, eu acho que essa etapa de, assim, essa etapa de eutrofização, ela já aconteceu há muitos anos atrás. Né? Existem relatos de que a água fedia como um todo, né? Então a gente atribui isso à questão da eutrofização, né? Pelo fato da floresta ter sido toda alagada. Hoje, não. Né? Hoje a gente já vê esses ambientes aí de floresta ainda alagada como positivo, principalmente em termos de recurso pesqueiro natural, né? Jo, muito obrigada. Eu agradeço a presença de todos aqui que estão no YouTube e agradecer a você. É um grande prazer lhe receber aqui, você filha da casa, né? E um prazer enorme lhe ver assim tão bem e representando tão bem os nossos egressos, tá? Então, agradecer a todos aqui que estavam presentes. E à tarde, não esqueçam, nós temos mais 2 palestras, né? Muito interessante. Não esqueçam de deixar o like. Jô, você quer dar suas últimas palavras? Vocês estão escutando agora? Sim. Agradecer o convite, né, e dizer que é sempre muito gratificante para a gente ter essa oportunidade de colocar, né, eu sempre coloco, falo quando eu volto, tenho a oportunidade de conversar com os alunos, né, com os estudantes da UFRA, foi a casa onde eu me formei, é muito legal a gente poder compartilhar a experiência profissional que a gente já tem hoje em campo, né, do que a gente vem desenvolvendo enquanto engenheiro de pesca, e poder estar trazendo, né, compartilhar essa experiência com você, né? Qualquer coisa, a gente tem, a Rosária pode disponibilizar o e-mail do Mosaico, né? A gente está disponível para esclarecer dúvidas, ou se alguém tiver o interesse de conhecer um pouquinho mais, a gente sempre recebe com muita satisfação. E obrigada pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigada, pessoal. Bom dia, bom almoço. Fique em casa. E vamos ter fé que tudo vai passar, tá? Obrigada, Sandra.